Este é o segundo vídeo sobre a RDC 31 de 2010. Do procedimento para comparação de perfis de dissolução. A comparação de perfis de dissolução deve seguir os seguintes procedimentos: empregar 12 unidades do medicamento teste e 12 unidades do medicamento de referência ou comparador. E calcular o fator F2, utilizando a equação apresentada no inciso 2 do artigo 24. Para que dois perfis de dissolução sejam considerados semelhantes, devem atender aos seguintes critérios: o valor do fator de semelhança, F2, deve estar compreendido entre 50 a 100. Os tempos de coleta devem ser os mesmos para as duas formulações. O número de pontos de coleta deve ser representativo do processo de dissolução, até que se obtenha platô na curva, sendo obrigatória a quantificação de amostras, de no mínimo 5 tempos de coleta. Para fins de cálculo F2, utilizar no mínimo os 3 primeiros pontos, excluindo o tempo zero. Para fins de cálculo F2, incluir apenas um ponto da curva após ambos os medicamentos atingirem a média de 85% de dissolução. E para permitir o uso de médias, os coeficientes de variação para os primeiros pontos de coleta não podem exceder 20%. Para os demais pontos considera-se o máximo de 10%. São considerados como primeiros pontos de coleta o correspondente a 40% do total de pontos coletados. Por exemplo, para um perfil de dissolução com 5 tempos de coleta, consideram-se primeiros pontos os 2 primeiros tempos de coleta. Parágrafo único. Quando a substância ativa apresentar alta solubilidade, e a formulação for de liberação imediata, apresentando dissolução muito rápida para ambos os medicamentos, o fator F2 perde o seu poder discriminativo, e portanto, não é necessário calculá-lo. Nesses casos deve-se comprovar a dissolução muito rápida dos produtos, por meio do gráfico da curva, realizando coletas em, por exemplo, 5, 10, 15, 20 e 30 minutos. O coeficiente de variação no ponto de 15 minutos, que não pode exceder 10%. Capítulo 4. Das amostras para a realização dos estudos de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo. A quantidade de amostras a ser adquirida pelo centro deve possibilitar um estudo completo de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo, e um reteste. O prazo para a retenção dos lotes deve ser correspondente a, no mínimo, 1 ano após o prazo de validade do medicamento que expire por último. Para as formas farmacêuticas estéreis, é obrigatória a realização dos ensaios de esterilidade e endotoxina bacteriana ou pirogênio no estudo de equivalência farmacêutica, tanto para o medicamento teste como para o medicamento de referência ou comparador. As amostras de retenção referentes a esses ensaios são dispensadas para o medicamento de referência ou comparador. Capítulo 5. Das substâncias químicas de referência, para a realização dos estudos de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo. Deve-se utilizar substância química de referência oficializada pela Farmacopeia Brasileira, preferencialmente, ou por outros compêndios oficiais. No caso da inexistência da SQR, será admitido o uso de substância química de trabalho, desde que sejam devidamente determinados identidade, teor, perfil quantitativo de impurezas, e, quando aplicáveis, perfil qualitativo de impurezas e outros ensaios específicos. É de responsabilidade do patrocinador do estudo ou do centro responsável pelo estudo garantir a confiabilidade dos dados da substância química de trabalho, por meio de uma análise crítica de seu laudo analítico. O prazo de validade da substância química de trabalho deve respeitar o prazo de validade da matéria-prima determinado por seu fabricante. Não são permitidas revalidações da matéria-prima pelo patrocinador do estudo ou centro de equivalência farmacêutica, com o objetivo de extensão do prazo de validade da substância química de trabalho. Capítulo 8. Dos certificados dos estudos de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo. O certificado do estudo de equivalência farmacêutica deve obedecer aos seguintes critérios: quando houver especificações quantificáveis, os resultados dos ensaios devem ser descritos como grandezas numéricas em unidades preconizadas pelos compêndios oficiais ou pelo Sistema Internacional de Medidas.
não são aceitos resultados descritos como, conforme, de acordo, ou outros. Para o ensaio de esterilidade, admite-se a descrição dos resultados somente como estéril ou não estéril. Nos ensaios de dissolução, desintegração, peso médio, volume médio, dureza e uniformidade de doses unitárias, devem ser informados: média, resultados mínimo e máximo, e, quando aplicável, desvio padrão relativo e/ou limite de variação, tanto para o medicamento teste quanto para o medicamento de referência e/ou comparador. Nos resultados do ensaio de aspecto, devem ser descritas as características dos medicamentos teste e de referência e/ou comparador, tais como formato, dimensão, cor, presença de sulcos, presença de revestimento, gravações, odor característico ou outras que permitam identificar as amostras. Para metodologias descritas em compêndios oficiais, no campo referências bibliográficas, do certificado deve ser reportada a referência do compêndio adotado, com no mínimo o ano, o fascículo, a edição e a página. Quando o compêndio utilizado for eletrônico, dispensa-se a informação do número da página. E para metodologias não descritas em compêndios oficiais, no campo referências bibliográficas, do certificado, deve ser reportado o código de identificação da metodologia analítica adotada, bem como o código de identificação do respectivo relatório de validação. O certificado do estudo de perfil de dissolução comparativo deve obedecer aos seguintes critérios: no campo, especificação do método de quantificação. Além das especificações do método, deve ser reportado o critério de aceitação do ensaio. Para metodologias descritas em compêndios oficiais, no campo referências bibliográficas, do certificado, deve ser reportada a referência do compêndio adotado, com no mínimo o ano, o fascículo, a edição e a página. Quando o compêndio utilizado for eletrônico, dispensa-se a informação do número da página. E para metodologias não descritas em compêndios oficiais, no campo referências bibliográficas, do certificado, deve ser reportado o código de identificação da metodologia analítica adotada, bem como o código de identificação do respectivo relatório de validação. Capítulo 9. Das disposições finais. O patrocinador do estudo deve encaminhar à Anvisa o certificado do estudo de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo, conforme modelos disponíveis no sítio eletrônico da Anvisa. Devem estar à disposição da Anvisa e do patrocinador do estudo os protocolos e relatórios dos estudos de equivalência farmacêutica, perfil de dissolução comparativo, validação e de validação parcial de métodos analíticos, bem como os dados brutos e estatísticos da avaliação de cada ensaio, com os medicamentos teste e de referência e/ou comparador. Parágrafo único. É de responsabilidade do centro responsável pelo estudo o arquivamento de toda a documentação citada no caput do artigo. Documentação e ensaios adicionais podem ser solicitados a qualquer momento pela Anvisa, para complementação da avaliação dos estudos de equivalência farmacêutica, perfil de dissolução comparativo, validação e validação parcial de métodos analíticos. Os centros de equivalência farmacêutica devem observar as normas e regulamentos técnicos em vigor. Definições: acessório, complemento destinado a dosar, conduzir ou executar a administração da forma farmacêutica ao paciente. Comercializado dentro da embalagem secundária, junto com o medicamento e sem o contato direto com a forma farmacêutica. Alta solubilidade, é considerada altamente solúvel a substância ativa, cuja quantidade correspondente à sua maior dose posológica disponível no mercado nacional, é solúvel em 250 ml ou menos de meio aquoso, em uma escala de pH de 1,2 a 6,8, em uma temperatura de 37 mais ou menos 1 grau Celsius. Centro de Equivalência Farmacêutica. Laboratório habilitado pela Anvisa, que realiza os ensaios físico-químicos mínimos, e quando aplicáveis, microbiológicos ou biológicos mínimos dos estudos de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo, de pelo menos uma das formas farmacêuticas, sólidas, líquidas e semissólidas, responsabilizando-se técnica e juridicamente pela veracidade dos dados e informações constantes dos estudos, nos termos desta resolução,
sem prejuízo das atribuições do patrocinador do estudo. Centro responsável pelo estudo. Centro contratado pelo patrocinador do estudo, responsável pelos estudos de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo. Certificado de equivalência farmacêutica. Documento elaborado pelo Centro de Equivalência Farmacêutica, que atesta os resultados e conclui sobre o estudo de equivalência farmacêutica, excluindo os dados brutos. Certificado de perfil de dissolução comparativo. Documento elaborado pelo Centro de Equivalência Farmacêutica, que atesta os resultados e conclui sobre o estudo de perfil de dissolução comparativo, excluindo os dados brutos. Dados brutos. Todos os registros e evidências que resultam de observações originais e das atividades de um determinado estudo. Podem incluir registros de dados, tabelas, cromatogramas, espectros, fotografias, dados manuscritos, dados eletrônicos, entre outros. Dissolução muito rápida. Dissolução média de no mínimo 85% da substância ativa em até 15 minutos. Dissolução rápida. Dissolução média de no mínimo 85% da substância ativa em até 30 minutos. Ensaios informativos. Ensaios analíticos preconizados na monografia individual, ou nos métodos gerais de compêndios oficiais, ou ainda em normas e regulamentos aprovados e ou referendados pela Anvisa, para os quais não exista especificação definida, cujos resultados não devem ser utilizados para fins de comparação entre os medicamentos teste e de referência e ou comparador no estudo de equivalência farmacêutica. Para tais ensaios, o medicamento teste deve cumprir com suas próprias especificações. Estudo de equivalência farmacêutica. Conjunto de ensaios físico-químicos, e quando aplicáveis microbiológicos e biológicos, que comprovam que dois medicamentos são equivalentes farmacêuticos. Estudo de perfil de dissolução comparativo, ensaio analítico com coletas em múltiplos pontos, para a avaliação da dissolução de uma determinada substância ativa, comparando duas formulações. Equivalentes farmacêuticos são medicamentos que possuem mesma forma farmacêutica, mesma via de administração e mesma quantidade da mesma substância ativa, isto é, mesmo sal ou éster da molécula terapêutica, podendo ou não conter recipientes idênticos, desde que bem estabelecidos para a função destinada. Devem cumprir com os mesmos requisitos da monografia individual da Farmacopeia Brasileira, preferencialmente, ou com os de outros compêndios oficiais, normas ou regulamentos específicos aprovados e ou referendados pela Anvisa, ou na ausência desses, com outros padrões de qualidade e desempenho. Formas farmacêuticas de liberação modificada que requerem reservatório ou excesso, podem conter ou não a mesma quantidade da substância ativa, desde que liberem quantidades idênticas da mesma substância ativa em um mesmo intervalo posológico. Forma farmacêutica. Estado final de apresentação que os princípios ativos farmacêuticos possuem, após uma ou mais operações farmacêuticas, executadas com a adição de excipientes apropriados ou sem a adição de excipientes, a fim de facilitar a sua utilização, e obter o efeito terapêutico desejado, com características apropriadas a uma determinada via de administração. Forma farmacêutica de liberação imediata. Forma farmacêutica em que a dose total da substância ativa é disponibilizada rapidamente após sua administração. Em ensaios in vitro, apresenta em geral dissolução média de no mínimo 75% da substância ativa em até 45 minutos. Tal forma farmacêutica pode ainda apresentar tipos de dissoluções diferenciadas, em rápida e muito rápida. Forma farmacêutica de liberação prolongada. Forma farmacêutica que apresenta liberação modificada, em que a substância ativa é disponibilizada gradualmente da forma farmacêutica por um período de tempo prolongado. Forma farmacêutica de liberação retardada. Forma farmacêutica que apresenta liberação modificada, em que a substância ativa é liberada em um tempo diferente daquele imediatamente após a sua administração. As preparações gastro-resistentes são consideradas forma de liberação retardada, pois são destinadas a resistir ao fluido gástrico e liberar a substância ativa no fluido intestinal. Medicamento comparador. Medicamento submetido ao estudo de perfil de dissolução comparativo, para fins de mudanças pós-registro de medicamentos, conforme legislação específica,
com o qual o medicamento teste será comparado. Medicamento de referência. Medicamento inovador, registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro. Medicamento teste. Medicamento submetido aos estudos de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo. Método de dissolução discriminativo. Método capaz de evidenciar mudanças significativas nas formulações e nos processos de fabricação dos medicamentos testados, que podem afetar o desempenho da formulação. Patrocinador do estudo. Pessoa jurídica, pública ou privada, que apoia financeiramente os estudos de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo, corresponsável técnica e juridicamente, juntamente com o centro responsável pelo estudo, pela veracidade dos dados e informações constantes dos estudos. Protocolo de estudo de equivalência farmacêutica. Documento elaborado pelo Centro de Equivalência Farmacêutica, que detalha a maneira como será realizado o estudo de equivalência farmacêutica. Protocolo de estudo de perfil de dissolução comparativo. Documento elaborado pelo Centro de Equivalência Farmacêutica, que detalha a maneira como será realizado o estudo de perfil de dissolução comparativo. Protocolo de validação parcial de métodos analíticos. Documento elaborado pelo Centro de Equivalência Farmacêutica, que detalha a maneira como será realizada a validação parcial de métodos analíticos. Relatório de estudo de equivalência farmacêutica. Documento elaborado pelo Centro de Equivalência Farmacêutica, que atesta os resultados e conclui sobre o estudo de equivalência farmacêutica, incluindo os dados brutos. Relatório de estudo de perfil de dissolução comparativo. Documento elaborado pelo Centro de Equivalência Farmacêutica, que atesta os resultados e conclui sobre o estudo de perfil de dissolução comparativo, incluindo os dados brutos. Relatório de validação parcial de métodos analíticos. Documento elaborado pelo Centro de Equivalência Farmacêutica, que atesta os resultados e conclui sobre a validação parcial de métodos analíticos, incluindo os dados brutos. Substância química de referência farmacopeica, substância ou mistura de substâncias, estabelecidas e distribuídas por farmacopeias ou instituições públicas oficiais autorizadas, possuindo alto grau de pureza e uniformidade. São planejadas para uso em ensaios químicos e físicos, nos quais suas propriedades são comparadas com as dos produtos que estão sendo analisados. Substância química de referência caracterizada, material de referência não estabelecido por farmacopeias ou instituições públicas oficiais autorizadas, devendo possuir alto grau de pureza e uniformidade. Deve ser cuidadosamente analisada em sua identificação, caracterização, impurezas e análise quantitativa.